incomoda aqueles que ainda não estão ligados, meu Deus, traz para a tua presença, para a tua casa, Senhor. Abençoa o nosso professor, Senhor, pastor Daniel, pastora Larissa, Senhor. Abençoa os teus filhos, dá graça, Senhor, sabedoria e, acima de tudo, Senhor, paciência para colocar em ordem, Senhor, todos os equipamentos e que todos possam ouvir, Senhor, e aprender a tua palavra, meu Deus. Fica conosco, nós te pedimos por tudo e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, pastor Daniel. Amém. Fiquem à vontade. A Larissa, ela, depois desse louvor, ela vai ficar ali no outro cômodo, que ela vai entrar do celular dela com a Bíblia ali, ela vai ficar estudando. E chegou a minha mãe, a irmã Pepita Barros. Pai do Senhor, minha irmã. Abre o seu microfone aí. Pronto, tá saindo. Oi, bom dia. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, irmã. Mamãe, seja bem-vinda. Estou melhor. Seja muito bem-vinda. Graças a Deus. Olha, graças a Deus. Seja bem-vinda, querida. Então, assim, mamãe, se a senhora virar o seu celular na horizontal, fica melhor. A senhora pode deixar ele apoiado, de repente, aí. Esteja com a Bíblia aí já pronto. Aí, assim, o que eu gostaria de combinar com vocês? Conforme os irmãos forem chegando, se alguém mais chegar, eu coloco na sala, não tem problema. É uma primeira experiência, né? Essa questão do fator presença aqui é normal acontecer, não é igual no Facebook, nós não temos o controle, né? Mas nós gostaríamos mesmo é de ver um ao outro, né? Então, eu gostaria que vocês, no momento que eu estiver explanando, vocês podem apertar no microfonezinho aí, para deixar fechado mesmo. Olha, a irmã Áurea está entrando aqui agora. E aí eu vou apresentar um slide e ler a Bíblia que está aqui do meu lado. Olha, irmã Áurea, Pai do Senhor, irmã. Olha, está entrando a Karina aqui também. Irmã Áurea Costa. Pai do Senhor, irmã Pepita, irmã Áurea, Karina, sejam bem-vindas. Olha, a sala está começando a aumentar. Glória a Deus. Então, assim, estamos começando a nossa aula. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Irmã Áurea, Karina aí, paz do Senhor. Aí nós vamos manter os nossos microfones fechados. Tem um botãozinho aí do microfone. E a dinâmica é essa. Eu vou apresentar a aula com um slide, né? Mas eu vou apresentar a aula com um slide. Se você, em algum momento, quiser interromper, abre o seu microfone e fale, que aí eu vou saber. Aí você pode comentar, fazer alguma pergunta, ou no final da aula também. Pastor, fique bem à vontade para fazer isso também conosco, tá bom? Ok. Então, vamos iniciar aqui a nossa escola dominical. Vocês já conseguem ver aí, se vocês colocarem o telefone na horizontal, irmã Áurea, colocar ele deitado, fica melhor. Vocês poderão ver aí os nossos slides já. Deixa eu ver aqui a noção de que você... Eu vou colocar aqui no meu celular para eu ter a noção de como vocês estão me vendo. Aí já vamos começar. Nós já iniciamos a escola dominical com um louvor e o pastor Luiz fazendo a oração. E eu queria avisar para vocês que a nossa reunião ela está sendo gravada, né? Então, depois, conforme for, nós vamos postar ela para os irmãos terem acesso também. Tudo bem? Tudo ok. Tá aparecendo o slide aí para vocês? Sim. Então pronto, vamos lá. Sim. Deus abençoe, a partir de agora vamos começar. Nós vamos estudar hoje, pode deixar o microfone fechado, como eu pedi, tá? Só é apertar no botãozinho de microfone que ele fica fechado, pronto. Eu vou me concentrar aqui nos slides, mas qualquer situação, abra o microfone e interrompa, porque é importante a gente ter contato com vocês,
ou durante ou depois da aula. Nós temos aí nas últimas semanas estudado essa carta, que é de grande importância para a vida da igreja, ontem e hoje, né? Sempre será. Nós temos visto que os assuntos são realmente de uma profundidade enorme, fala sobre divisão, sexualidade, questão dos alimentos, sobre ordem no culto e sobre a ressurreição de Jesus. Então, nós já temos recapitulado muito aí o motivo de Paulo ter, depois de ter passado ali 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses nessa cidade, depois da fundação dessa comunidade igreja lá, ele continuou o seu ministério itinerante, fundando igrejas, mas as igrejas foram crescendo de acordo com os líderes que foram se estabelecendo lá. E com o passar do tempo, os problemas foram surgindo, como a gente já tem acompanhado. O principal problema que nós temos trabalhado, eu e o Fernando, demos aí as duas, eu dei 2, ele deu uma aula, foi sobre a questão da divisão. Então, Paulo repreendeu duramente os irmãos de Corinto, que estavam ali partidarizando a relação com Deus ou na relação da igreja por meio dos líderes que foram importantes na fundação daquela igreja, que foram os líderes, principalmente Paulo, depois Apolo e Pedro. Então, nós já passamos por essa lição e depois o Paulo faz uma aplicação para exortar, chamar a atenção daqueles irmãos que estavam agindo dessa forma, né? De que Jesus é o centro da igreja, de que a igreja é uma comunidade composta de pessoas ao redor de Jesus, não de qualquer outro líder, mesmo que ele seja tão importante. E sendo importante, o apóstolo Paulo, o Apolo, como ele mesmo exemplifica, são aqueles que mais devem ser servos, são aqueles que mais devem despensar, né? Eles são os despenseiros dos tesouros de Deus, da palavra de Deus, dos dons de Deus, como nós falamos semana passada. Eles não passam de servos, estão ali muitas vezes comparados a escravos mesmo. Então, se eles que tinham essa primazia estavam tendo essa atitude de servos, e de que também Paulo fala de muito sofrimento, toda a igreja deveria ser assim. Então, nós chegamos hoje numa parte da lição que Paulo vai enfrentar o problema da imoralidade na igreja de Corinto. Então, eu fiz um esforço, meus irmãos, de colocar esse slide aqui, e eu sei que muitos estão no celular, no computador fica maior o texto, né? Mas vamos aqui começar a aula de hoje lendo o que os slides nos trazem, e eu consegui colocar a lição bíblica aqui no PDF também, vai ficar bom para a gente entender. Então, os 2 capítulos que nós vamos estudar é o capítulo 5 e o capítulo 6 de Coríntios, mais enfatizando o 5, tá? No 6 a gente vai fazer uma abordagem mais breve, vamos ver aqui o tempo, como é que será. Então, o texto áureo, eu gostaria de pedir aí para Larissa abrir o seu microfone e ler para nós o texto áureo. A minha esposa Larissa. Senhor, irmãos. Texto áureo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Muito obrigado. Amém. Eu gostaria de pedir para a irmã Marli ler a nossa verdade prática. O Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha. Aconteceu uma pequena falha aí na leitura da irmã Marli. Pode ler novamente, irmã Marli, por favor? Dá para ouvir? Sim. Está ouvindo? Sim. Então, a verdade prática é: o Evangelho impõe uma separação clara
práticas erradas que o mundo acha normal. Talvez esteja acontecendo algum problema de sinal, aí falhou algumas palavrinhas aqui, eu vou completar. Mas o Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha normal. Essa é a verdade prática de nossa aula. O texto bíblico aí, a primeira passagem de Coríntios. Eu acho que seria interessante a gente, no início dessa aula, já que a gente está numa interação, a gente ler aqui alguns versículos desse capítulo 5 de Coríntios. Eu vou ler aqui. Vamos lá. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí nós vamos ler só o versículo 6 e dar uma pausa. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Então, essa é uma leitura do versículo 1 ao versículo 6, irmãos, dessa leitura bíblica, que é a base principal da nossa aula. Vocês estão vendo aí, ó, a nossa lição está passando, os tópicos principais da nossa lição. Nós vamos abordar a imoralidade, que é a questão de entender o que estava acontecendo lá nessa cidade, as associações que o apóstolo Paulo chama de perigosas e os litígios judiciais. Amém? Então vamos lá. O primeiro tópico fala sobre moralidade. Nós precisamos abordar aqui, logo no versículo 1, que vocês acabaram de ouvir, que Paulo está dizendo, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Então, parecia que era um assunto, parecia não, era um assunto que estava correndo rapidamente. E é interessante nós termos essa dimensão do hoje, né? Hoje as notícias correm muito rápidas, por causa do fator internet, tecnologia. Mas se Paulo chega a parar o seu tempo para escrever uma carta e iniciar dizendo que está todo mundo ouvindo isso, é porque a coisa estava feia naquela comunidade, né? A coisa estava pesada. E mais, o apóstolo Paulo acrescenta que o que se ouve é de coisa tão pesada que nem entre os pagãos acontecia. Então, é um problema muito sério o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, nós vamos agora aqui para o texto fazer uma leitura, porque nós, irmãos, quem adquiriu essa lição percebeu que o comentário, as informações são muito úteis. Eu diria que a aula de hoje ela é mais ela tem um fator de maior importância da leitura da lição do que da minha própria explanação. Eu vou ser aqui apenas um facilitador dos textos. Então, nós vamos ler aí, ó, sobre a imoralidade. Eu gostaria que eu vou ler esse primeiro tópico, tá bom? É importante qual o objetivo. Tem um microfone aberto aí ainda do nosso pastor. É do pastor. Pastor, desligue seu microfone, pastor. Okay. Tem um botãozinho aí. Fechou?
Eu vou pedir licença aqui de vocês 1 minuto, tá? 1 minuto. Realmente tudo acontece. Daniel, Oi, sogra. Eu não tô conseguindo fechar o meu microfone. É por isso que eu ainda não fechei. Tá bom, não tem problema não. É um botãozinho. Porque se eu boto no microfone, aí aparece outra coisa para me cancelar e eu vou sair. Não, então fica aí. Tudo bem, vamos lá. Vamos continuar, não tem problema não. A gente vai ficar ouvindo esses passarinhos aí, pastor Luiz, cantando aí a sua volta, coisa linda. Amém. Vamos continuar. Então, esse é o fundo musical. Muito bom, muito bom. Esse tópico aqui vai contextualizar, ou seja, mostrar o que está acontecendo ao redor do problema. E aqui é o contexto da própria cidade de Corinto. Eu vou ler, prestem bem atenção. É possível que a imoralidade exposta na igreja de Corinto estava sendo tolerada. O termo grego utilizado para fornicação aqui é porneia. Porneia. Vocês lembraram aí de uma palavra? Pornografia, porneia, pornô, né? É uma palavra aí grega. E Paulo estava usando essa palavra para significar fornicação. Paulo inicialmente refere-se a uma relação incestuosa, ou seja, o incesto, né, entre um cristão e sua madrasta. Esse tipo de comportamento era repudiado entre os romanos, né? Quem estava ali naquela relação de cidadania ou de governo romano sabia que era lei, isso era intolerável. E também, na relação da fé que os cristãos estavam assimilando, a própria lei de Moisés proibia isso. Muitos cristãos ali que estão se convertendo também são judeus, né? Mas ali a cidade de Corinto era uma cidade grega, era uma cidade de gentios que estava sob o governo romano. Então, essa informação é muito importante. A igreja primitiva, peraí, eu acabei perdendo aqui, deixa eu voltar. A igreja primitiva seguiu, olha só o que está escrito aqui, o exemplo, proibindo a impureza incestuosa, que está lá, como um decreto apostólico, isso está lá em Atos 15, 29. No versículo que nós acabamos de ler, Paulo, então, está descrevendo o que está acontecendo na igreja. A igreja que está nessa cidade. Uma cidade que todo mundo sabia que isso era errado de se fazer, né? Um irmão da igreja, um afilhado, não sei se essa é a expressão correta, mas acho que sim, que estava se relacionando sexualmente com a sua própria mãe. Nós não temos aí o terceiro elemento envolvido, que seria o pai. Ele não fala nada sobre o próprio pai, mas ele estava ali numa relação de triângulo amoroso, né? Vamos colocar assim. E aí, vamos continuar. Olha só o que está dizendo. Como já ressaltamos, o povo de Corinto era famoso por sua imoralidade. Aí você vai entender que, embora fosse lei, esse tipo de coisa não acontecer, quer dizer, uma pessoa possuir ou coabitar com a sua própria madrasta, a cidade ela já tinha uma fama de ser uma cidade imoral. Parece contradição, né? Mas o texto diz assim, ó, tamanha era essa fama que quando os romanos queriam se referir a alguma prostituta, eles usavam a expressão moças de Corinto. Além disso, segundo os historiadores, para identificar a fornicação ou a prostituição, as pessoas utilizavam um termo equivalente a acorintear, né? Fulano vai se prostituir ali, ó, vai se acorintear. Olha a marca que pesava sobre a cidade que Cristo fez uma obra de salvação
que Paulo plantou o evangelho, a cultura da cidade estava sobrepujando a cultura do reino de Deus, que era contra tudo isso. É interessante abordar isso, porque eu me lembro agora que algumas vezes eu trabalhei no centro de Manaus, muitos anos ali, e eu, às vezes, quando eu ouvi alguém falar, vai lá para o Itamaracá, não sei se vocês já ouviram essa expressão. E aí depois eu fui procurar saber o que era essa expressão. Era algo muito parecido, que era um lugar ali do centro de Manaus em que as prostitutas vendiam seus serviços sexuais. Então, todo mundo em Manaus, quando falava, vai lá no Itamaracá. Então, era uma coisa muito parecida com o que nós acabamos de ler aqui. As pessoas de Corinto sabiam dessa relação de promiscuidade, né? As pessoas ao redor do mundo sabiam que a cidade tinha essa fama. Mas o que Paulo começa a abordar, e nós vamos já alcançar isso, é que Cristo fez uma obra ali. Eles não deveriam possuir essa... Vamos já falar sobre isso, mas vamos continuar essa leitura. A arqueologia descobriu, olha só essa informação que eu desconhecia até estudar essa lição, entre os escombros da cidade, ou seja, a arqueologia é uma ciência que investiga os artefatos, né, as pedras, aquilo que está, na maioria das vezes, enterrado no subsolo. Então, foi descoberto artefatos feitos de barro, lá na cidade de Corinto, né, em tempos atuais, que representavam órgãos genitais. Isso demonstra a realidade moral da cidade. Outro fator era que muitos coríntios adoravam um deus romano, Dionísio, que é o deus do vinho, que era marcado aí pela embriaguez, por grandes orgias enquanto eles bebiam. Também havia lá na cidade de Corinto um templo dedicado à deusa Afrodite, que é a deusa da fertilidade. E nesse templo, as sacerdotisas cultuavam a essa deusa, não adorando necessariamente, cantando, né, como nós imaginamos a adoração a um deus, mas era com serviços sexuais. Então, essa era a fama da cidade. No interior do templo acontecia as orgias, né? Alguns crentes coríntios, possivelmente frequentavam o templo de Afrodite, deitando com as prostitutas cultuais. É o que Paulo fala lá no versículo 15 do capítulo 6. O capítulo seguinte, olha só o que diz o versículo 15. Diz assim: vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Então, essa informação aqui, Paulo está chamando a atenção que é possível que muitos irmãos que se diziam agora partes do caminho, né, da fé, da nova fé em Cristo, tivessem continuado as suas práticas de outrora. Ou seja, não mudaram nada depois da conversão, suposta conversão. E eles também falam que há um vídeo, né, que nós apresentamos nessas primeiras aulas, em que o autor, comentarista, diz que eles argumentavam que, olha, nós somos livres em Cristo. Então, Jesus Cristo, aparentemente, era mais um Deus que concedia uma interpretação de fé que dava liberdade a todos eles. Paulo falava muito sobre isso, né, a liberdade em Cristo. Só que a liberdade que eles estavam vivendo estava dando ocasião à libertinagem. Eles estavam misturando as coisas. Então, irmãos, esse primeiro tópico, ele tem esse objetivo, né? Nos mostrar o que é que estava acontecendo ali. Lá, mais adiante, nós temos um outro tópico que vai falar sobre a fornicação. Desculpa, fornicação, adultério e prostituição, que são três palavras diferentes que aplicam-se à questão da imoralidade sexual. A perspectiva bíblica de fornicação para nós, hoje nós entendemos que é o sexo praticado com a pessoa, o sexo praticado por uma pessoa solteira. O adultério, a prática sexual
ilícita envolvendo pessoa casada. Então, aqui eu já falei, eles estavam dando ocasião à carne, eles estavam realmente misturando o conceito de liberdade com libertinagem. E aqui mais adiante há uma aplicação. Até mesmo nos dias atuais, os princípios divinos vêm sofrendo ataques intensos do adversário no que tange a se manter puro na juventude e quanto à fidelidade ao casamento. Hoje em dia tornou-se obsoleto o jovem rapaz casar virgem, mas essa moda libertina não deve ser introduzida na igreja. Paulo, ele inclusive aconselha Timóteo sobre isso lá em Coríntios capítulo 3. O conceito de infidelidade conjugal no casamento também é abordado aqui na nossa lição, traduzindo como, num dicionário House, como aquele que está na cama do outro, para além de dois, enfim, também prática repugnada por Jesus em Mateus capítulo 5. Eu estou aqui apresentando geral. E a questão também da prostituição, que seria a venda, o acesso ao sexo pela troca de dinheiro, né? Em troca de dinheiro, como serviço. Há, inclusive, hoje, nos nossos tempos atuais, uma classe de prostitutas que buscam legalizar a prática, profissionalizar, tornar, e você já deve ter ouvido falar nesse termo, que elas dizem que quem defende, na verdade, essa profissionalização do sexo, fala que nada mais justo porque é a profissão mais antiga da humanidade. Não sei se vocês já ouviram esse argumento. Então, dentro do conceito cultural mundano, eles estão absolutamente certos, porque não há lei. Não há lei acerca do corpo. Você vai ver movimentos feministas, inclusive, não necessariamente de prostitutas, que falam que eu sou dona do meu corpo. Você já deve ter ouvido esse termo. O corpo me pertence. Eu faço com ele, o corpo é meu. Esse argumento. Inclusive, não relacionado à questão do sexo apenas, mas à questão do aborto, que é um debate dentro desse conjunto aí de fermentação, aí, de convulsão política sobre o aborto, que nós, enquanto cristãos, temos uma posição bíblica muito alinhada com a defesa da vida, em todas as instâncias. É claro que existem ali casos específicos que a própria saúde e a lei já ampara, mas em via de regra, em uma posição bíblica, por isso que o texto fala perspectiva bíblica, nós, irmãos e irmãs em Cristo, sempre vamos defender a vida, porque a vida é um dom de Deus. Mas, dentro desse ambiente carregado aí de politização por ideologias políticas, você vê muito. Eu conheço, tenho, inclusive, colegas no ambiente universitário que são militantes desse movimento, para dizer que o corpo é meu, ou seja, eu vou fazer o que eu quiser. Muito bem. Na nossa pregação bíblica, o nosso corpo não nos pertence. Olha, tem dois aspectos aí que nós vamos adiantar. Nem nós nos pertencemos na relação com Deus, porque foi Ele que comprou os nossos corpos, Ele comprou toda a nossa estrutura com seu sangue. Por isso que nós temos o sentido aqui que Paulo aplica de templo, que é muito próximo daquilo que estava acontecendo lá em Corinto, onde ele se reuniu num templo, para dentro desse templo cultuarem as suas libertinagens carnais, a sua promiscuidade. Então, o templo, agora, Paulo está fazendo uma relação de construção de templos que existiam naquela época para os deuses. É interessante você entender isso, que não existiam templos cristãos de reunião de culto como nós temos hoje. Mas havia a noção de templo dos deuses pagãos, que eles cultuavam de diversas formas. Então, Paulo pega a analogia do templo e diz, você é templo agora do Espírito Santo. Você agora, o culto que é feito dentro de você não é da sua vontade, é do Espírito Santo.
É ele que é dono do seu corpo, é ele que comprou. Então, essa é a relação, mas a gente pode abordar isso mais na frente. Por isso que Paulo estava preocupado, porque se essa mentalidade entra na igreja, meu irmão, a destruição da igreja é certa. Ela já não é mais igreja, ela adoece, ela vai definhando e ela morre. Porque não é a igreja de Cristo necessariamente que está morta, são as pessoas que deveriam assumir uma posição de corpo de Cristo que estão, na verdade, pisando no corpo de Cristo, crucificando ele novamente com seus pecados e não entenderam nada. Por isso que nós falamos isso com temor e tremor nessa aula, de que quando nós nos reunimos, nós somos irmãos e irmãs, temos comunhão, mas quem está reunido ali, aleluia, é o corpo de Cristo. É o corpo do Senhor que se move pelo auxílio das juntas, homens e mulheres que foram libertos dos seus pecados, agora confessam Jesus com as suas vidas, com seus corpos, com toda a sua estrutura. É isso que nós devemos glorificar a Deus. Dessa forma, Paulo apela para um argumento lá do Antigo Testamento, onde o povo se purificava no período da Páscoa, o povo comia os pães, a festa, né, ali dos pães asmos, aonde havia uma analogia de que o pão, não sei se vocês já viram, nós já até experimentamos esse pão, é um pão, parece um cascalho, né? Um pão que não é um pão simples, a simplicidade, aquilo que está visível, não é de outra forma senão aquilo. E o fermento, você sabe que a analogia aqui, que Jesus muitas vezes condenou o fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus? Irmãos, os fariseus não eram os ímpios, não. Era gente que lidava com o discurso sobre Deus, vivia falando sobre Deus, mas a sua postura de vida, condenavam aquilo, coavam o mosquito. Como é que é, pastor Luiz, essa analogia que Jesus falou? Coava o mosquito e engolia o camelo, né? Exatamente. Ou seja, era uma hipocrisia tal que Jesus observava aquilo e confrontava rispidamente. Vocês são como um sepulcro caiado, por fora vocês são bonitinhos, vocês se reúnem, fazem essa leitura dos seus textos, né? Mas tudo que vocês fazem é regra humana, porque dentro de vocês a coisa está podre. Vocês estão fazendo coisas escondidas, coisas terríveis, vocês são corruptos, vocês usam o povo em nome de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Então, quando nós vemos aqui Paulo usar esse exemplo do fermento, há essa relação de que os israelitas deveriam jogar fora todas as massas levedadas, não poderiam comer qualquer alimento fermentado, simbolizando o quê? Purificação do povo. Nós precisamos ter consciência de que nós somos pecadores. Paulo também aborda sobre isso, tudo que está em nós, nessa natureza carnal ainda, que está aqui, ela é propícia para o erro, há uma tendência para o pecado, porque nós somos seres livres, exercemos a nossa liberdade, muito mais agora em Cristo, nós temos a liberdade, o livre-arbítrio para escolher dar sim ou não ao pecado. E nós lidamos com isso, essa tensão do erro constantemente, mas nós estamos debaixo de um decreto de justificação. Na teologia chama-se, nós estamos justificados em Cristo Jesus pelo seu sangue poderoso. Todos os dias quando você acorda, hoje você acordou para assistir a escola dominical, haveria um decreto normal de morte sobre a sua vida, porque você é pecador por natureza. Mas quando Jesus nos olha pela manhã, ele nos vê santos e irrepreensíveis em seu sangue, por seu sangue, pela obra dele em nós. Não porque nós somos capazes de ser santos, mas porque ele age dentro de nós. Eu tenho pregado isso nos últimos anos muito. A minha vida, eu sou um testemunho, meus irmãos. Você pode ser um testemunho dessa palavra quando você se lembra de como que você era 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, as coisas que você cometia, as coisas que você falava. A obra de Cristo permanece em nós. Como diz lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia do encontro com Jesus. E esse dia não significa que nós seremos perfeitos, mas que nós estaremos findando um processo que foi maravilhoso
para nos tornarmos agora sim como ele é, perfeito. Para a transformação do quê? Transformação do quê que vai acontecer no arrebatamento da igreja? Do nosso corpo. Porque a nossa estrutura normal, ela é tendenciosa ao pecado. Então, essa é uma aplicação outra aqui, mas que eu quero já falar, porque estamos falando de fermento, né? Olha só para confirmar. Para nós cristãos, lançar fora o fermento simbolizava valorizar o quê? O sacrifício de Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Livrar-se dos antigos hábitos pecaminosos, rejeitar os ensinos contrários à palavra de Deus, adotando hábitos sãos e um padrão de uma vida santificada ao Senhor. A fala de Paulo também é um apelo para que a igreja em Corinto tire do meio de si pessoas que se dizem cristãs, mas insistem no estilo de vida mundano. Aí, aqui nessa hora, né, isso fica claro. A ordem de Paulo, primeiro ele trata do problema, ele diz o que está acontecendo, não dá mais para negar, está espalhando, todo mundo sabe que entre vocês está acontecendo isso. Paulo está nervoso na carta, ele já está agora tirando aquela calma que ele estava no capítulo anterior, que ele falava que ele, Apolo, eram servos, agora ele está, eu acho, pastor Luiz, não sei se o senhor vai concordar comigo, que é uma das passagens mais fortes do ponto de vista da exortação, uma passagem muito dura, porque Paulo chega a dizer: expulsem essa pessoa do meio de vocês, não permitam mais, limpe a igreja, salvem a igreja, não façam isso, né? Eu gostaria de saber se tem alguém que quer comentar alguma coisa, alguma pergunta. Podemos continuar? Amém? Então vamos lá. Você quer falar, Larissa? Não levantou a mão? Então vamos lá. Então, o tópico 2 da nossa lição, irmãos, fala sobre as associações perigosas, aos que se prostituem, aos que se dizem irmãos, e o conselho de Paulo de afastar o pecador. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Paulo recomenda agora que os cristãos não flertem com o pecado. Mais uma vez, ele adverte quem se associa com o pecado. Alguns cristãos de Corinto interpretavam erradamente a fala de Paulo sobre manter a amizade ou negócio com pessoas de fora da igreja. Qual o conselho? Devemos conviver com o mundo sem nos deixarmos influenciar por este. Aí eu vou dar uma pausa para fazer uma explanação para vocês, meus irmãos. Já. Ao contrário, devemos ser sal e luz para as pessoas que nos cercam, influenciando positivamente. Esse parágrafo, pastor Luiz, da nossa lição aqui, é o parágrafo principal que resolve, em tese, as coisas. Qual é a cultura? Eu tenho pregado isso, meu Deus, eu acho que eu nunca preguei tanto isso na pandemia, principalmente, agora nesse cenário de isolamento, que a gente está saindo aos poucos. Ou o mundo vai trazer para dentro da igreja a sua cultura, o seu modo de pensar, ou a igreja leva para o mundo a cultura do reino, o seu modo de pensar. É uma guerra militar, meus irmãos. Paulo fala, eu vou fazer uma analogia aqui da luta militar, né? Quer dizer, da carne que milita contra o corpo, lá em Romanos capítulo 8, da relação com o mundo. Ela, ao mesmo tempo que precisa ser, não há comunhão entre trevas e luz, não tem como servir a dois senhores. O pastor Luiz, um dia desse, aqui em muitos momentos que a gente conversa, ele abordou categoricamente esse aspecto do sim e do não na vida do crente, da separação de quem é e de quem não é. Eu concordo com ele. Porque vai chegar o dia, porque se nós negarmos isso, irmãos, nós estamos relativizando o plano de Deus. Nós estamos dizendo, Senhor, não é bem assim, né? Como muitos fazem na relação, inclusive, com a teologia. Interpretam as coisas de uma maneira, não são tão literais no texto bíblico, e tem algum sentido não ser literal, mas não tem sentido nenhum relativizar
o que Deus diz, ou o que Deus não diz. Então, essa é uma abordagem, irmãos, aqui preocupante, porque essa relação também com o mundo, ela exige comportamento da nossa parte. Então, o que eu quero dizer? Eu vou me relacionar com o mundo como uma pessoa que vai ser antipática, que vai pedir em alguns momentos, inclusive, atenção nisso, para fazer Deus destruir aquelas pessoas que pensam diferente de mim. Esse é o evangelho? Então, entendam, o cuidado aqui, por isso que Paulo fala, vocês estão confundindo tudo. Vocês devem ir para o meio do mundo para transformá-los. E esse trato, Pedro fala sobre isso, que seja conhecida a razão da esperança que há em vós. Mas como é que Pedro que era nervoso, Pedro que era truculento, lá na sua carta, diz que nós devemos fazer isso com amor, com moderação, com gentileza, de modo tal que as pessoas, ao olharem para nós, não terão nada a dizer. Quando nós abordamos a mensagem do Evangelho de uma maneira truculenta, raivosa, vamos lá para a rede social ou para não importa onde, e falamos rispidamente contra os pecadores, eles estão cegos, meus irmãos, eles não vão enxergar nada. O problema aqui não são os pecadores, na nossa lição. Não são os ímpios, melhor dizendo, desculpa a expressão, porque todo mundo é pecador. Não são os que estão sem Deus. São os que estão dizendo-se de Deus, fazendo coisas do ímpio. Esse é o tópico da lição. Mas a nossa relação com o mundo deve ser de simpatia. Era isso que estava escrito lá em Atos capítulo 2. A igreja tinha simpatia da sociedade. Nossa relação política de algumas questões que nós não abrimos mãos, você pode continuar crendo nessas questões políticas do casamento, da família, da preservação das nossas crianças, e o que mais? Vamos lembrar aí, do não aborto, o que mais que nós defendemos? Quem pode lembrar? Vamos lá, estamos na sala de aula. Quais são as coisas que nós não abrimos mão? Homossexualismo, nós relativizamos isso? Somos contra, beleza. O que mais? Estou perguntando, irmão, me ajude aí a lembrar. O que mais que nós não aceitamos? Acho que eu falei quase tudo, né? Agora, uma coisa é não concordar com isso. Outra coisa é pegar isso e destruir quem discorda disso e dizer vocês são... Porque quem é o justo juiz que fará isso no último dia, que vai dizer apartai-vos de mim para o fogo eterno, não é você e nem eu, é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto houver a mensagem do Evangelho na face da terra, a esperança dessas pessoas serem moldadas pela nossa cultura do reino. É esse que é o ponto principal da aula, isso que me empolga. Eu não tenho como virar. Hoje está muito essa polarização, vocês sabem disso, de virar para os chamados esquerdistas, chamar eles de esquerdopatas e só pode falar assim, traz o fogo, Senhor, e queima essa gente. Isso não é evangelho, irmãos. Né? Não existe isso na palavra de Deus. Isso é uma influência já da ideologia política sobre o reino de Deus. Que aí nós estamos correndo fora, faz tempo disso aí, não é fácil a gente se libertar disso. Então, quando eu vou para o mundo, eu vejo pessoas mortas em seus pecados e delitos. Eu não posso agora... Elas estão mortas, a condição delas espiritual é de morte espiritual. Elas não vão entender que homem é homem, mulher é mulher. Elas não vão entender que o homossexual é uma prática que Deus repugna. Elas não vão entender que o aborto é errado. Elas não vão entender que a família é a célula máter da sociedade. Porque os valores do mundo, a mentalidade do mundo é exatamente o inverso disso. Agora você foi um pecador, uma pecadora iluminada por essas verdades, vai fazer disso a sua espada para destruir essas pessoas? Isso me assusta, meus irmãos, como professor, porque eu lido com muita gente, às vezes fico assustado. Nós não podemos, sobre essas pessoas, lançar a maldição,
Alguém pode dizer, mas pastor Daniel, está escrito lá que vai para o lago de fogo essas pessoas que praticam isso, moralidade sexual, aquela coisa. Está escrito, mas onde é que está escrito? Está no Evangelho de Jesus? É lá no Apocalipse. É uma outra fase da interpretação do plano daqueles que rejeitarem a palavra do Evangelho. Enquanto isso não chegar, meus irmãos, ouçam o que eu vou dizer para vocês em nome de Jesus. Você, como porta-voz do Evangelho, continuará dizendo: vinde, todos estão cansados e sobrecarregados. Você vai continuar dizendo: não sabeis vós o Espírito que sois? Foi o que Jesus respondeu a Tiago e João. Porque eles ficaram enfesados, porque os samaritanos já eram famosos na época por serem misturados. Eles misturavam as coisas. Eles relativizavam as verdades lá da fé judaica. Eles já eram um povo misturado. Então, quando o João e o Tiago não são bem recebidos lá como portadores, ministros de Cristo, eles querem mandar ver. Senhor, vamos botar fogo nessa galera toda aí, nesse pessoal que defende aborto, desse pessoal que defende homossexualismo, desse pessoal que quer erotizar, sensualizar nossas crianças. Vamos destruir essa cambada toda. Não. Isso aí não tem nada a ver com o Evangelho, isso é o poder da religião, inclusive misturado com ideologia política também, que nós estamos sendo iguais a eles, porque, na verdade, essas pessoas que creem assim, elas querem destruir a Igreja de Cristo, entende? Elas querem destruir a Igreja de Cristo. Elas estão lá, às vezes, tramando, fazendo as suas leis no Congresso para destruir a família. Elas querem destruir a Igreja de Cristo. Mas a palavra diz que a Igreja de Cristo não será destruída. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? É uma promessa, e isso não vai acontecer quando crê. Agora abre o microfone para dizer amém. Amém. Amém? Amém. Essa a nossa fé, que o Senhor vai nos dar militância do reino de Deus e estratégias, sejam quais forem, de ordem política, social, econômica, cultural, para fazer derramar sobre a face da terra a cultura do reino. Isso sim nós vamos fazer com inteligência, com atividade, com cidadania, mas não, irmão, não vamos praguejar essas pessoas e destruí-las porque elas não têm o conhecimento do reino de Deus. Paulo está dizendo, então, vou ler novamente. Alguns cristãos de Corinto interpretavam erradamente a fala de Paulo como uma advertência para não manter amizade ou negócio com as pessoas de fora da igreja. Devemos conviver com o mundo Vamos conviver com o mundo sem nos deixarmos influenciar por este. Nossa posição está marcada. Mas não é por isso que eu vou também matar quem não concorda comigo. Ao contrário, devemos ser sal e luz para as pessoas que nos cercam, influenciando positivamente a nossa sociedade. Aos que se dizem irmãos, gostaria de pedir para um de vocês que estão aí, só para eu dar uma folga aqui na minha voz, lessem esse tópico, que começa aqui, ó, na trajetória cristã. Quem é que pode ler para mim? Eu, pastor. Na trajetória cristã, há muitos que dizem irmãos, mas na verdade não são. Espera aí, já. Vivem abertamente um estilo de vida pecaminoso, como se nada... Peraí. Não são. Aí aqui em cima, ó. Não são. Aqui Aqui Paulo censura aqueles que se dizem irmãos, mas se introduzem no meio da igreja apenas para causar dissensão entre os irmãos. Pessoas que não renunciaram ao pecado e vivem numa prática pecaminosa contínua. É preciso tratar esse tipo de pessoas e demonstrar desaprovação ao seu comportamento,
chamando ao arrependimento para que o seu mau exemplo, aliado à tolerância, não contamine toda a igreja. Então, aqui, Larissa, o que você leu, praticamente Paulo não aborda no capítulo sobre a questão da pessoa ser convencida ao arrependimento. Isso aqui já é uma inserção do comentarista, lembrando que por mais que aquele rapaz estivesse tendo um relacionamento sexual com a sua madrasta, ele poderia se arrepender. Ele poderia mudar. Só que estava acontecendo duas coisas. Ele nem se arrependia e quem sabia consentia. Esse que era o problema. Então, Paulo não trata mais da questão do arrependimento, porque seria jogar pérolas aos porcos. Paulo não está falando, passando a mão na cabeça, meus irmãos, por favor, convide essa pessoa a se arrepender. Não, vamos ver como é que ele resolve. Quem é que lê agora? Uma outra pessoa aí que está conosco aí com seu vídeo aberto. Eu posso ler. Por favor, irmã. Aqui, ó. Expulsando. Desculpa, travou aqui. Afastando o malfeitor. Leia para nós esse comentário. Quanto às pessoas de fora, sejamos luz, deixando julgamentos para Deus. Quanto aos de dentro, a lição de Paulo é que a igreja não deve admitir em seu meio pessoas que se dizem cristãs, participam da vida da igreja, mas vivem abertamente um estilo de vida pecaminoso, como se nada de errado estivesse acontecendo. Essa pessoa deve ser submetida à disciplina da igreja e, caso não se arrependa e mude de atitude, a única alternativa é afastá-la da comunhão com os irmãos. São casos extremos e isolados, mas, como no caso exposto por Paulo, é a única alternativa para evitar que o seu mau exemplo corrompa outros irmãos. É a questão do fermento que nós abordamos ainda agora. Então, essa, irmãos, ó, são 11h06 da manhã, nós começamos a aula ali 10h25. Essa é a principal abordagem da nossa aula de hoje. O problema da imoralidade na comunidade de igreja, a permissividade, a confusão que eles estavam fazendo na relação com o mundo, porque eles achavam que eles poderiam, por serem livres em Cristo, continuar frequentando os templos pagãos, fazendo as coisas deles, e dessa forma a cultura do mundo estava imperando na igreja, e não o contrário, que é a minha abordagem de ainda agora. E nosso modelo de referência de cultura do reino é diferente dos deles. Eles podem até querer nos destruir, eles podem até querer nos matar, porque Jesus falou que isso poderia acontecer, e vai acontecer com muitos, já aconteceu com muitos. Mas a nossa mensagem será sempre de amor. Pastor Luiz, nós estivemos lá na igreja do pastor reverendo David Wilkerson. O senhor deve lembrar daquela história linda de que o Nick, que era a figura mais terrível de Nova York, era o maior traficante, assassino, líder de gangues da década de 60 e 70 lá em Nova York. Isso é representado naquele filme A Cruz do Punhal. E está no livro do Nick, né, que de madrugada o David Wilkerson entrou no barracão dele, que era uma favela, era um lugar pesado de entrar e sair vivo, né? E ele bate na porta do Nick, e o Nick já não aguentava mais a pregação do David Wilkerson, e dá um soco na cara dele. Quer dizer, meu irmão, não tem acordo, não tem bandeira branca, não, com o diabo e nem com o mundo. E aí o Nick diz que vai matar ele, se ele voltar ali. E ele diz assim, você pode me matar e me cortar em 1000 pedaços, e cada pedaço continuará dizendo que Jesus te ama. Eu te amo. Esse é o evangelho que eu cresci acreditando, meus irmãos. Que o ímpio vai se converter, mesmo que ele... Como é que aconteceu com o apóstolo Paulo, que mandava matar cristãos, perseguir? É esse o evangelho que nós precisamos continuar acreditando. E olha, é difícil, porque é uma lei contrária ao mundo. A lei do evangelho, ela é inversa a qualquer lógica mundana.
mas nós vamos continuar pregando isso até que ele venha. É a nossa fé. Irmãos, por último, nós vamos encerrar nossa aula, com menos tempo agora, abordando a questão dos litígios judiciais. Lá no capítulo 6, Paulo muda de assunto e começa a tratar da questão de cristãos que estavam tendo que levar outros cristãos à justiça, ao Fórum Romano da Justiça, né? E isso, uma frase que me chamou a atenção nessa lição é essa aqui no início, olha, na comunidade de Cristo, nenhuma diferença interpessoal deve ser irreconciliável, ou deveria ser irreconciliável. Paulo vai confrontar mais uma situação como essa num argumento muito simples, né, em que um membro da comunidade de Cristo leva um outro membro em Cristo para o tribunal de incrédulos. Ele vai dizer, em linhas gerais, nós podemos sintetizar esse tópico, de dizer que o cristão deve procurar o acordo, a conciliação. Uma coisa que mais eu acho linda nos textos de Paulo é quando ele fala que todos nós temos o ministério da conciliação. Eu passei por uma experiência essa semana, esses dias, que parecia que seria difícil conciliar. E Deus me deu, e deu ao outro irmão também, a possibilidade de nós conversarmos e orarmos juntos no final, sabe? Uma coisa que parecia irreconciliável. Não estou falando nada de justiça, não, mas às vezes vai para isso, né? Se não resolve, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês têm capacidade de, entre vocês, que estão diante do verdadeiro juiz, resolverem as coisas, né? E aí ele repreende quem apela para essa. E eu acho assim, eu tenho uma explanação sobre esse assunto, que geralmente quando cristãos vão para a justiça um contra o outro, e não houve acordo, porque isso pode acontecer em última instância, né? Olha a palavra que eu estou usando. Não teve acordo, vai ter que ir. Em algum momento ali, ou num ou no outro, está faltando a verdadeira conversão em Cristo. A pessoa ela não é ainda convertida em Cristo, e ela vai querer se equiparar, ela vai querer medir forças usando os poderes do mundo para vencer o outro irmão crente. Então, Paulo estava preocupado com isso. Os tribunais humanos nem sempre são justos em seus julgamentos. Essa era o cerne da questão. Olha só o que está escrito. Olha como acontecem as questões no plano judicial. E vocês não vão negar isso. Suas decisões, os julgamentos, os tribunais humanos, podem sofrer influências políticas e financeiras. Eu acrescentaria mais aqui, né? Interpretação jurídica, a interpretação da lei, o modo como um vai interpretar, a brecha que cada um vai achar. Então, esse universo ele é extremamente carregado de complexidade, de interesses escusos. E na relação límpida do evangelho, a gente diz na cara do irmão que a gente precisa dizer, ele também diz, ambos se perdoam, ambos se reconciliam, acham que é justo para resolver o problema. Isso tem a ver com a mesma crise de identidade que essa igreja sofria em Corinto. Eles estavam, então, preferindo utilizar a mecânica de tudo aquilo que fazia eles viverem, que era a carnalidade, uma vida cristã só regulamentada o argumento carnal, né? Pelas coisas, e as coisas de Cristo, como diz Paulo lá no capítulo 2, de 2 Coríntios, são discernidas espiritualmente. Aliás, no capítulo 1, em 1 Coríntios, são discernidas espiritualmente e não carnalmente. Isso é uma abordagem simples para a gente entender. Uma caminhada cristã mais profunda permite que o poder do Espírito volte a ser visível, dando bom testemunho para o mundo. Paulo estava preocupado exatamente com isso, né, pastor Luiz? Que o mundo precisava ver na igreja um modelo diferente. A ideia de cultura do reino, de modelo, de cosmovisão, de visão de mundo, continua sendo a mesma. Paulo está querendo como é que os ímpios vão nos ver. Eles vão nos ver iguais a eles ou diferentes? É isso que Paulo estava preocupado. E é lamentável, nós temos aí exemplos
dos cristãos que vão para o âmbito da justiça. Meu Deus! E às vezes a gente precisa apelar para que o juiz seja cristão, porque se ele for mundano, é mais vergonhoso ainda. Quando recorrer, irmãos, essa parte aqui nós vamos apresentar para encerrar a nossa aula, porque Paulo está dizendo o seguinte: quando tens a julgar negócio terreno, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. A pergunta que se faz é: o cristão pode ou não pode entrar com processo judicial contra outro cristão? O nosso comentarista, que é o pastor Otton Alencar, ele diz: a resposta a essa pergunta não é simplesmente sim ou não. O ensino de Paulo parece definir alguns critérios para nortear a decisão. E são esses os critérios. Eu queria que cada um que está com o seu microfone fechado lesse as seguintes perguntas, que são os critérios para que nós possamos, enquanto cristãos, resolver os problemas, os litígios, e levar para a esfera judicial. Vamos lá. Quem é que lê primeiro? Quais são as perguntas? Existe alguma forma de uma questão ser mediada fora do sistema judiciário? Viu? É o apelo primeiro de Paulo. Vamos resolver fora do poder judiciário. 2, vamos lá. A igreja pode mediar e resolver desentendimentos no contexto cristão? Isso é importante. O pastor conseguir ser aquele ponto de equilíbrio, de sentar com as partes litigiosas, né? E falar, vamos conversar, A igreja poderia ser também uma espécie de tribunal para conciliação dos problemas. Ela tem esse poder, poderia ter, exercer melhor. Outro. Vamos, irmãos. Quem não participou aí, leia, por favor. Eu vou ler, pastor, para cuidar. Um processo judicial prejudicará o testemunho cristão, levando alguém à conclusão de que Cristo não faz diferença alguma na vida das partes litigantes? Está vendo? A consequência é irreversível. Esse processo que eu falei ainda agora, vai acabar demonstrando que um dos dois, ou às vezes os dois, não tem vida em Cristo. A vida de Cristo não faz diferença para elas. Irmãos, existe uma ideia permeando a cabeça de muitos cristãos hoje que diz que nós não devemos misturar as coisas. Isso é um engano. A nossa vida em Cristo, ela perpassa todas as áreas da nossa vida. Não importa qual seja, a política, a social, a econômica, a cultural, a intelectual, a comercial, que é a econômica, né? Quer dizer, a relação com o dinheiro, a relação com o sustento, tudo. Não existe área da nossa vida que Cristo não possa governar, irmãos. Não misture as coisas. Por isso que uma vez um aluno, infelizmente, né? Ele me atingiu dessa forma, em aulas que eu dava de cosmovisão cristã. Ele me disse assim, professor, imagina esse discurso, pastor Luiz, que eu estou contando aqui do David Wilkerson, que ele salvou o principal assassino de Nova York, bandido daquela época, com amor em Cristo, porque naquela época nós cremos que o bandido bom não era morto, era salvo em Cristo Jesus. Verdade. Agora, se ele vai ser morto pelas consequências próprias dos crimes que ele cometeu, não é porque eu estou querendo isso, desejando isso, mas porque a lei faz isso. É diferente. A lei vai puni-lo. A lei do bom viver, a lei da vida. Um ladrão que entra na sua casa, quer fazer mal para sua família, isso é um assassino. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pregação, de discurso, que não pode ser separado. E aquele rapaz, pastor Luiz, interrompe a minha aula e diz, professor Daniel, muito bonito. Ele só faltou falar igual aquele rapaz falou para aquele nosso amigo. Tá muito bonito. Tá certo, mas não dá certo. Eu sei. E ele virou e disse assim,
Professor Daniel, final de semana na igreja é a paz do Senhor, glória a Deus e aleluia. Segunda-feira é bala. Então, esse tipo de abordagem está envenenando a cabeça de muitos cristãos. Igreja de Cristo que aqui se reúne na Urucará e nesse momento nessa mídia. 11 pessoas reunidas. Vamos guardar o nosso coração disso, amém? Não vamos permitir que isso envenene a nossa vida, mesmo que as questões próprias desse universo tenham legislação, tenha lei, mas eu vou ser um portador da palavra de Cristo, do amor de Cristo sempre. O objetivo é vencer a disputa ou resolver uma questão mais ampla a fim de promover a paz e a unidade? Na verdade, Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, no fundo, não vai ser a justiça da causa que vai ser mais importante, você ganhar e ele perder, mas a paz e a unidade em Cristo Jesus. De acordo com o ensino de Cristo, é preferível abrir mão dos direitos e sofrer injustiça, e cometer injustiça contra o irmão em Cristo. Só em última instância, só esgotadas todas as possibilidades cristãs, é que se recorre à justiça humana. Porque é bem provável que aquela pessoa que não conseguiu ceder não tenha o amor de Cristo, né? E é nesses moldes que nós vamos finalizar a nossa aula hoje, falando que a fé e a vida andam juntas. Eu queria que a irmã Marli lesse aqui para a gente encerrar, irmã Marli, esse comentário aqui, ó, porque nós vamos terminar a nossa aula com essa posição, nós não vamos discordar do autor, nós queremos concordar com ele em espírito, mesmo que a minha mente diga não, mesmo que eu tenha algum conceito. Eu tive muita dificuldade para entender isso uns anos atrás, e hoje, quando eu leio uma frase como essa aqui, irmã Marli, eu falo assim, meu Deus, já superei essa parte. Lê para nós aí, irmã Marli. Vamos ver se o teu áudio já está melhor agora. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá ótimo o teu volume de voz, ficou legal. É que eu troquei de transmissão. Cadê? Eu perdi a janela da leitura. Não está aparecendo para você, não, né? Não está aparecendo. Você está no celular ou no computador? Eu passei para o desktop porque a minha transmissão no celular estava muito ruim. Eu perdi mais da metade da aula. Vamos ver se aparece agora. Apareceu? Não. Tá, porque eu tentei botar aqui na tela, mas tudo bem. Passei para outra. A Suelen pode ler, olha. A Suelen pode ler. Suelen, está me acompanhando aí, minha irmã? Ela lê essa última parte, Suelen. Liga o áudio. Eles não estão ouvindo, não, Daniel. É que o áudio da minha mãe está desligado. Não tem problema, irmão. Vamos seguir. Não se pode separar a vida espiritual da vida material. Foi o que eu acabei de abordar há pouco. Nós não vamos separar nossa visão de mundo em Cristo do mundo que nos cerca materialmente. Paulo conclui dizendo que o Espírito Santo habita nesse corpo. E dá 2 conselhos para a igreja, um negativo e um positivo. Qual é o negativo? Fugir da impureza. Precisamos fugir da impureza sempre. Das tentações sexuais. A Bíblia não nos manda resistir. Jesus resistiu o diabo ali no deserto, mas o conselho prático nas cartas de Paulo é fugir. É fazer como José. Fugir. Ser forte é isso, é fugir. É um ledo engano pensar que você conhece seus limites. A Bíblia diz que a mesma Bíblia que nos manda resistir ao diabo também também nos manda fugir da impureza. E o conselho positivo? E Paulo diz: glorificai a Deus no vosso corpo, versículo 20. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando entendemos que este é o templo de Deus, que não deve ser associado à imoralidade.
Glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos nossas forças, energias, dons, talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Aleluia. Vamos lá? Vamos ler a nossa aplicação pessoal de hoje? Amém. A Igreja de Cristo na Terra não deve ficar afastada dos pecadores. Aleluia. Fim do pecado. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos fazer uma oração para encerrar a aula. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o encerramento da EBD. Pai eterno, nós entregamos diante de Ti essas palavras. Que o Senhor possa, Pai, traduzir com o Teu poder do Espírito Santo nos corações, porque não é o Daniel que tem poder de argumentar e convencer um irmão em Cristo a pensar como o Evangelho diz. Mas é o dono do Evangelho, que é Jesus. É o Senhor que morreu na cruz do Calvário, que tem poder de nos transformar a sua imagem a cada dia. Aleluia. Como o salmista diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho que continua sendo meu, continua sendo de alguém da terra, de uma influência terrena. Nós somos cidadãos do céu, Senhor, não porque nós vamos para o céu, mas porque nós vivemos na terra com a identidade do céu, com o poder do céu, com o reino dos céus, o reino de Deus, que é o mesmo reino dos céus. É um reino superior ao reino dos homens. E nós tropeçamos muitas vezes, Senhor. Perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa os meus pecados. Que os nossos olhos sejam a cada dia mais abertos para entender a palavra. Que essa carta seja como o pastor Luiz falou no início, um momento histórico para a nossa congregação. Vai crescer muito mais quando todos nós voltarmos ao convívio normal. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Crescer com saúde, não como uma igreja doente, uma igreja capenga, mas com homens e mulheres sadios em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, eu não sou nada. Se você quiser cantar agora, feche o seu microfone e cante, mas não cante com o microfone aberto. Vamos lá. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho, eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu filho passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar, irmãos. Essa oportunidade para mim foi muito especial, sabe? Reunir com vocês aqui. Se vocês puderem abrir a câmera aí de vocês agora para a gente encerrar a nossa aula. Tem alguém que gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Antes de eu passar para o pastor Luiz, que vai fazer a oração final. Uma foto também, pastor. Muito bem lembrado. A Larissa é boa, gente, com foto em Meet, viu? Você precisa ver as reuniões dela. Vamos abrir aí a sua câmera. Olha só quem está aqui conosco, a professora Maria José. Obrigado,
Vamos tirar uma foto aqui agora. Sua câmera está fechada, Pastor Luiz. Dá um clique na tela aí para ver se aparece um íconezinho. E agora? Abriu agora? Ainda não. A operadora está fraca aqui, o Daniel. Aonde é que eu abro, Daniel? É na sua tela. A senhora clica na sua tela e vai aparecer a câmera. Clica na tela, sogra, que vai subir o botãozinho aí, a senhora aperta na câmera. Aí, apareceu? Não. Acho que tá bom, é porque eu acho que deve ter dado algum... Eu vou tirar, todo mundo aí... Tá quem passando aqui no meio, você. Coloca aí você. Toca no dedo aí. Já apertei. Tá Não bom. tá aparecendo a câmera para a senhora aí? Tá, mas eu já apertei em cima, não vai não. Tá aqui, ó. Clica mais suave. No vermelho lá. Não, Aí tá escrito desativar a câmera ou ativar a câmera. Mas não aparece nada disso, não. Pode ser algum... Então pede para a Mazé encerrar. Pode ser. Não... Faça a foto aí, irmã Larissa. Tá. Tá aqui. Vamos lá, vem pra cá. Ó, tá aqui, ó. Agora tá, Lara? Não, eu já tirei aqui. Ai, não prestou, peraí. Me perdoe, peraí que não deu certo. Meu computador, às vezes, ele falha também, peraí. Ai. Mas, professor Daniel, eu queria só aproveitar, depois você passa para a Mazé encerrar, mas essa aula foi muito oportuna, o tema muito abrangente e que nos leva a pensar que a igreja ela é esse tribunal arbitral, mediador, que pode resolver os problemas que existem dentro da igreja. Eles podem ser resolvidos com muito mais tranquilidade, com muita facilidade, dentro da própria igreja. O pastor, o líder, eles são os mediadores entre esses problemas conflituosos que existem na igreja. Então, a igreja é o tribunal arbitral de todos os problemas que possam existir dentro da igreja, seja de ordem social, moral, política, enfim. É a igreja, o que o Paulo diz é que a igreja é realmente o local mais apropriado para resolver os nossos problemas. Era isso que eu queria falar, só a título de contribuir um pouco na sua aula, que foi realmente maravilhosa. Parabéns, querido. Amém, é isso mesmo. Eu gostei desse termo, a igreja ser um tribunal arbitral, muito bom, porque ela tem, o Cristo é o Senhor da igreja e ele realmente se importa em dar solução aos problemas, né, pastor? Alguém mais, meus irmãos, gostaria de fazer alguma colocação? Se não, então vamos... Oi? Somente agradecer, foi maravilhosa a aula. Mas olha, aqui na nossa telinha, vocês talvez todos não saibam, mas tem também um lugar de comentar, que é o chat, né? Eu estou vendo aqui que a irmã Marli comentou, a Larissa, a irmã Marli avisa aqui que vai trocar o seu aparelho, né, para acompanhar a aula. Muito bem. Que o Senhor possa nos abençoar. Professor Daniel. Oi. Nós estamos aparecendo já? Não. Talvez, se vocês saírem e entrar de novo, apareça. Tenta sair, sogra, entrar de novo no mesmo link. Aperta no botão vermelho. Só lembrando, Daniel, aí... E agora? Também não. Daniel, só lembrando, dá um alô para o nosso culto logo mais, às 18h30. Tá certo. Que todos estejam... Realmente, hoje é um culto presencial, todos atendendo o protocolo das autoridades aí, todo mundo de máscara, mas todos
hoje vai ser um culto presencial, ok? Amém, irmãos. A irmã Rosângela fez a... Desculpem. A irmã Rosângela fez uma publicação de um texto no nosso Facebook, dando a explicação bem detalhada sobre isso. Ótimo. Eu acho que ficou um texto muito bonito, bem escrito, para que possamos estar lá resguardados, né, o nosso templo é um templo sem janelas, é um templo que circula o ar, e a gente, seguindo aquelas recomendações, a gente se protege o próximo e cultua a Deus ao mesmo tempo com consciência, tá bom? Às 18h30, né, pastor Luiz? 18h30, é o horário normal. Pastor Luiz, eu não sei se a professora Maria José nos ouve, foi indicado aqui que ela fizesse a oração final, eu não sei se ela está à escuta, mas ela não respondeu aqui ainda. Se o senhor puder, então, fazer essa oração final, mesmo com seu áudio aí. Então dá. Vamos lá, então. Senhor, vamos lá. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esta aula tão instrutiva. Obrigado pela a competência dos nossos líderes, nossos professores, ó Deus, aqueles que nos ouvem. Esse é o momento de aprendizagem, meu Deus. Nos dar a tua graça, abençoa a tua igreja, meu Deus. Coloca, Senhor, em nossos corações a convicção que estamos em plena caminhada, meu Deus. É um momento muito importante na história da tua igreja, Pai. Esse é o momento que estamos nos reinventando, reaprendendo a trabalhar em todas as situações da vida, papai. Obrigado, Senhor. Guarda, Senhor, a tua igreja e que logo mais, às 18h30, possamos estar juntos para celebrar o teu nome. É do nome de Jesus que nós te pedimos e nós te agradecemos. Só aqueles que creem, digam amém. 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 Deus abençoe. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Um bom domingo a todos. Está encerrando aqui a gravação. Um abraço. Até mais. Paz.